No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, vereador Laércio Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo o seu público. Satisfação mais uma vez estar aqui contigo. Vereador Laércio Santos, como é que o senhor recebe essa notícia que a Câmara suspendeu as atividades? Eu acho que foi prudente por parte do nosso presidente para tomar o controle da situação. Se for o caso, tomar outras providências, higienizar o prédio. Então, eu acho que é correto, é adequado. Feliz ou infelizmente, todas as circunstâncias que ocorrer dessa natureza, nós temos que tomar providência e não esperar que outros sejam infectados daí por diante. Então, eu acho que o presidente Martelo agiu e está a agir de forma correta. Concordo plenamente. Nós temos agora pela manhã, o quarto caso, 4 vereadores que estão com problemas de saúde, né? 7h15. Vereador Laércio Santos, como é que está a situação da Proguaru na Câmara Municipal? A Proguaru está naquele dilema lá por parte do governo, que encaminhou o projeto o ano passado e foi aprovado, a extinção da Proguaru. E existe uma grande polêmica aí por parte dos servidores, achando que isso é uma jogada política de marketing. Eu diria que os trabalhadores não podem se apegar em ideias futuras sem ter a certeza do que acontece. Nesse momento que a gente pode ter de certeza que a lei foi aprovada, eu fui um dos vereadores que critiquei, votei contrário e sou contrário, porque eu acho que a Proguaru precisa de um saneamento, precisa de trazer ela para um equilíbrio para o interesse público e não simplesmente extingui-la. Precisa deixar bem claro, Pedro, para os servidores, que muitos acham que o regime de contratação deles é igual do SAI, igual da prefeitura. Não. O SAI foi uma autarquia, assim como o IPREF, assim como é o INSS. Da mesma forma que o Banco do Brasil, a Petrobras é uma empresa de economia mista e aqueles trabalhadores não podem se tornar servidor público federal, da mesma forma, a nível municipal, os trabalhadores da Proguaru são seletistas, são regimes distintos, não tem a mínima possibilidade. Em alguns cantos da cidade, o governo chegou a ventilar essa possibilidade de que poderiam ser aproveitados no serviço público municipal, não tem a mínima possibilidade. A gente espera que o governo se sensibilize e vejam que aí são 4.500 trabalhadores, muito mais do que a Ford que está deixando o país e que deixou um problema de desemprego a nível Brasil, né? Aqui não, aqui a nível local, nós estamos falando de 4.500 pessoas. Se você considerar um esposo, se você considerar um filho, nós estamos falando aí de umas 15 mil pessoas, Pedro, dentro da cidade de Guarulhos que vão ser afetadas. Então, eu acho que quem administra, quem governa, tem que governar para trazer o conforto e principalmente o conforto social. De modo que eu acho que o governo poderia repensar nessa situação, todos os cantos da cidade, as entidades constituídas, a gente não vê o apoio pela extinção da Proguaru. O que se fala, você também, o que se fala é pelo saneamento, pela reorganização da empresa, porque é uma empresa passível, é possível de continuar suas atividades na cidade, desde que traga o equilíbrio no seu gasto, na cobrança dos serviços que faz para o município, isso que é o mais importante. Então, deixar frisada essa questão dos trabalhadores, porque existe um achismo por aí que eles vão ser aproveitados na prefeitura, isso não é verdade. É impossível, vamos traduzir, é impossível. Impossível. Tá certo? Então, se existe esse rumor, vocês estão plantando esse boato aí para tentar amenizar a situação, isso não é possível. Não tem tá como. Falando sobre Proguaru, vereador Santos, vou pedir uma gentileza para o senhor, um requerimento, se o senhor puder apresentar. Sim. Porque eu pedi o currículo de um diretor, Marco Aurélio, diretor de informática da Proguaru. A Proguaru se negou a me dar o currículo do cidadão. Pela lei da informação, da direito à Eu informação? pedi como jornalista, pedi como, pela assessoria de imprensa e recusar. Algo de estranho, né? Quando não tem um diretor que não tem currículo. Não tem lógica, hein? Hein? Eu vou encaminhar para o senhor apresentar um requerimento. Sim, eu faço, Pedro. Agora, vereador, na ordem do dia hoje, estava vendo um projeto seu que foi vetado sobre elevadores. Do que se trata? O que acontece é o seguinte, Pedro, nós não temos na nossa cidade a regulagem da fiscalização, as regras pré-definidas, tanto das escadas rolantes, nós temos aí umas baitas escadas rolantes, tanto no aeroporto como nos shoppings da cidade, e também dos elevadores. Na capital nós temos o CONTRU, que tem o poder de fiscalização. E eu no prédio que eu moro, por exemplo, para você ter ideia, eu pedi um documento
que é um documento chamado RIA, documento de inspeção anual das empresas de elevador, relativamente ao meu prédio. Ele falou que não era obrigado a fornecer porque não tem legislação no município que obrigue. Ah, é? Para você ver. Então, eu estou em risco, você está em risco, Sim. todos nós. Fiz um estudo, apresentei essa lei, uma lei robusta, trazendo toda a regulagem, inclusive para as escadas rolantes da cidade. O governo vetou, eu vou trabalhar para derrubar o veto e vamos discutir a situação, porque eu entendo que o projeto não é para o Laércio, não é para a vaidade de fulano A, B ou C. O projeto ele é importante para a cidade de Guarulhos. A Câmara Municipal, quem não se recorda, nos idos de 2013, 2015 aproximadamente, o elevador da Câmara Municipal despencou. Então a gente não pode esperar uma fatalidade maior, como já aconteceu. Eu dou aqui o exemplo ali onde era a City Breve, você lembra? Lembro. Que ocorreu um evento ali de alguns jovens, uma festa da juventude, e o município não exerceu o seu poder de fiscalização naquela situação e acabou hoje o município sendo condenado a indenizar pela morte de 4 jovens. Então o que eu fiz foi propor uma medida, já que não existe uma regulagem de fiscalização bem pré-definida. O governo vetou, dentre os aspectos que vício de iniciativa, algo do tipo, e que a gente vai trabalhar para derrubar, Pedro. Sempre existe o vício de iniciativa alegado em boa parte dos projetos, muitos dos quais, Pedro, são passíveis de se defender. Então, quem dá o parecer jurídico para o prefeito, em algumas circunstâncias, acaba induzindo a erro de forma desnecessária. Agora, vereador Santos, eu me lembrei que na época do saudoso prefeito Tomeu, na época da Rádio Líder, eu e o Arnone falávamos muito sobre o Contru, que precisava ter algo similar aqui em Guarulhos. Sim. Aí o então secretário de Obras, Darcy Martins Pereira, implantou na Secretaria de Obras um departamento tipo Contru. Isso sumiu na estrutura da prefeitura? Sumiu, a gente não tem isso. Hoje, se você fizer um requerimento, você não sabe se é competência da SDU, se é da... Então não tem, Pedro. São legislações que estão desatualizadas e que a gente precisa, na medida do possível, buscar atualização. Na minha lógica, seria na SDU. Sim. Na minha lógica. Exatamente, né? Exatamente. Eu gostaria que o secretário Bruno Gersósimo se manifestasse sobre essa falta de um setor qualificado para fiscalização. E um detalhe, né, Pedro? Anos 80 era uma realidade. Eu lembro, eu cheguei aqui no início dos anos 80, eu lembro que o único prédio que, na minha memória, é aquele do Naim Rashid, ali na Getúlio Vargas. Hoje, para onde você olha, prédio, elevadores, Minha Casa Minha Vida. Então, a cidade cresceu muito. E de que forma essa fiscalização existe? Não existe. Aliás, na minha opinião, deveria ser obrigatório ter gerador de energia nos condomínios. Sim. Né? Deveria ser obrigatório. Agora, vereador Santos, me chamou a atenção na quinta-feira, o senhor fez uma crítica à frota da Secretaria de Segurança Pública. Sim, Pedro, eu fiz um levantamento ainda na legislatura passada, fiz alguns questionamentos, estou aguardando resposta. Conforme está contratado pela Secretaria de Segurança Pública, alguns veículos são próprios, aquele que está com código DTLO são locados, da Secretaria de Segurança, especialmente da GCM, e conforme está expresso lá no contrato, os veículos precisam ser renovados a cada 2 anos. 2 anos. 2 anos. Tá lá no contrato, tá lá nas condições. Ocorre que já passaram os 2 anos, esses veículos não foram substituídos, o contrato continua em vigor, pagando-se inclusive o mesmo valor. Ora, se o veículo não foi trocado... É um belo lucro. É um belo lucro, o veículo está já sucateado. Então vamos reduzir o valor, então. Sim. Né, pensando no interesse público. Então foi essa crítica que eu fiz, que nós temos assunto mais importante para investigar, Pedro, do que ficar investigando com gás. Com gás é competência da Assembleia Legislativa, porque aumentou muito o gás. Desculpa, eu também estou pagando muito caro pelo gás, mas não é competência da Câmara Municipal. Nós temos assunto dentro da cidade muito mais importante a ser investigado. O gás os condomínios podem escolher, viu? Isso é opcional, o gás. Pode. Concordo plenamente com o senhor, nós temos outras prioridades. Agora, esse contrato da frota da GCM é na própria Secretaria de Segurança ou na Secretaria de Justiça? Segurança. Secretário Márcio Pontes, por que o senhor está aceitando carros velhos na GCM? Fica a pergunta no ar. Bom, vereador, só para encerrar, 7h23, sua opinião sobre a campanha da vacinação ontem. Pedro, eu também fui um dos que critiquei na última semana essa situação. Eu penso que Guarulhos precisaria fazer uma descentralização, não simplesmente ali no Maia. Eu vi por algumas fotos,
Eu acho que foi desumano o que foi feito, por mais que algumas pessoas aí ficaram satisfeitas, mas ficar horas e horas com seu parente na fila, eu não me sentiria confortável de levar o meu pai para tomar a vacina naquele local, naquelas condições que ele está. A meu ver, precisaria descentralizar. Guarulhos não é uma cidade igual São Caetano do Sul, é uma cidade muito grande e daria para fazer isso. Eu estive vendo reportagem nesse final de semana, o Rio de Janeiro começou a fazer a vacinação e colocou seis locais de vacinação. Eu fiz o cálculo pela população de Guarulhos, no mínimo, se fosse levar na mesma proporção, Guarulhos precisaria ter 2 locais de vacinação, um do lado de cada Dutra e outro do lado de lá da Dutra, vamos assim dizer. No mínimo, Pedro, mas eu acho que com as 60 e poucas UBS daria para fazer um trabalho mais qualificado, né? A capital montou 4 pontos de drive-thru e distribuiu doses da vacina para as UBSs. A capital fez diferente. Mais coerente, né, Pedro? Tá certo. Então a gente espera que essa circunstância seja resolvida, Pedro, porque não vai parar aí, né? Nós estamos falando dos 90 anos, vai baixar para os 80, 70 e a tendência é aumentar. Então eu acho que só o Bosque Maia não está está aprovado, vamos dizer assim. Obrigado, vereador Lars Santos, pela participação. Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigado. 7 horas e 25 minutos, 7h25, e atenção, a sessão da Câmara Municipal foi suspensa, todos os trabalhos na Câmara Municipal foram suspensos por causa de casos de Covid. 4 vereadores testados positivamente para Covid-19. 7h25, produção, rápido intervalo.